Eu fui descobrir que a prova era difícil. No dia da prova, eu cheguei, tinha as tendas das assessorias lá. Aí eu passei, cara, onde é a largada? Aí ele, pô, é ali, o cara, porque eu estou perdido, nunca corri uma maratona e tal. Aí o cara, pô, e você escolheu logo a de Curitiba? Mas tem uma prova lá, eu espero que ela faça parte dessa mandala aí, porque deve ser uma prova, além de linda, muito difícil, porque é uma serra, né? É uma serra. Difícil. Mas ela não fez de má fé, cara, Não. vou tomar essas drogas pra Não. ganhar a prova. Não foi isso que aconteceu. Eu acho que tudo é multifatorial. É igual você falar que a cãibra é só desidratação, não é. Ou você falar que uma fratura é só... Eu pego o bode, geralmente, do tênis quando eu me fraturo. Salve, salve, pessoal! Bem-vindos ao Corre Aqui News. Bem-vindo, Igor. Bem-vindo, João. Tudo bem, Cris? Tudo bem com vocês? Tamo aí. Certo. Voltando de um feriadão. Descansaram? Ou não deixaram ir? Um pouco de trabalho, um pouco de descanso. De descanso. Teve de tudo. E você, Igor? Você tá com cara de que não voltou ainda. Não, Tá voltando. Acabei de chegar na praia, visitar meu pai no Rio de Janeiro. Sei, nem viu o pai. Você sabe que ele fica na praia o dia inteiro, nem vê o pai, né? Para de conversa, eu nem na praia eu vou. Eu fico lá no calçadão andando pra... porque meu pai caminha todos os dias e a gente vai caminhar juntos. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bem-vindos. Temos aí mais um fim de semana agitado com provas, né? A gente vai falar aí da Maratona de Curitiba, da Maratona Monumental de Brasília. A gente vai falar sobre a taxa a Justiça proibir a taxa de assessoria no Ibirapuera. A estreia do documentário do Drauzio Varela, A Vida é uma Maratona. A gente vai falar da atleta que foi campeã da Maratona de Santa Maria, mas ela foi suspensa por doping. E João Pessoa, que agora vai exigir laudo médico. E os assuntos que a gente for lembrando, a gente pode falar aqui também. Fechou. Fechou? Tem uma lista aqui. Então vamos falar primeiro da Maratona de Curitiba, que foi a maior edição deles, né? Foi realizada ontem. E o ganhador, o Anderson, ele é a terceira vez que ele ganhou a prova. E é uma prova super desafiadora, que tem uma altimetria bizarra, que eu sei que você já correu, né, Igor? E Assustador. aí? Assustador? Porque quando tá difícil, tem uma subida, entendeu? Ele vai ficando difícil. Aí no final, mais uma subida. Entendi. É assustador essa prova. E por que você decidiu fazer ela? Que ano você fez? Então, a minha irmã... Cara, qual ano eu não sei te dizer, não. Mas muitos anos atrás. Foi antes da Keep Running. Tá. E a minha irmã, ela é bem psicopata. E ela... já fez várias maratonas. Não, é sério. E aí ela foi lá e falou, cara, vamos fazer, vamos. Então, vamos fazer a de Curitiba, que lá é uma cidade legal para passear de turismo. E eu não era inteirado no mundo, nada. Eu só confiava na minha irmã. Vamos, então escrevemos, treinamos. Eu fui descobrir que a prova era difícil. No dia da prova, eu cheguei, tinha as tendas das assessorias lá. Aí eu passei, cara, onde é a largada? Aí ele, pô, é ali, o cara, porque eu estou perdido, nunca corri uma maratona e tal. Aí o cara, pô, e você escolheu logo a de Curitiba? A mais difícil do Brasil. Cara, você não fala isso pro cara na largada do negócio, né? E foi, eu descobri na largada. Arduamente terminei. Eu lembro que no final, nessa subida final, eu fui com um senhorzinho. Alguém deve conhecer, alguém que assiste a gente conhece ele, porque ele já correu várias provas. Um senhorzinho, sei lá, de uns 70 e muitos anos, que ele corre com a camisa do Brasil. E aí ele tava muito devagar no final, e tava eu e ele, muito devagar no final. Fazendo companhia. Terminamos juntos, eu e o senhorzinho. Nossa, mas enfim, é uma prova super desafiadora, porém, que cada vez mais tem, né, as pessoas aí aderindo a essa prova, né, João? O que você acha que é isso? É organização? Acho que primeiro o fato de que cada vez mais estamos abrindo a base da pirâmide, né? Ou seja, cada vez mais pessoas correndo e aí com isso novos desafios vão surgindo. A Maratona de Curitiba, ela tem essa dificuldade
Só o Igor que não sabia dessa dificuldade. Eu não era penado. Não. Em outra vida minha. Não tinha internet, a época que você correu? Exato. Era Tinha, mas eu não estava preocupado. Minha fonte era minha irmã. Entendi. Sua irmã Era a foi época muito- de Orkut, essas coisas. Você lembra dessa sei. época? Eu lembro. Mas o que eu acho muito legal é o fato de ser como ela tem essa característica mesmo de ser uma prova difícil, né? De ter uma altimetria realmente desafiadora. Ela passa valendo que por por 22 bairros de Curitiba, então é uma prova extensa e tal, não é uma coisa muito concentrada ali, né? E aí você, por ter essa dificuldade, acho que você acaba que a prova acaba atraindo outras pessoas exatamente por isso. Então, se alguns querem uma prova plana, simples e tudo bem, tem diversas dessas provas. Agora, nós temos aqui no Brasil, né, um país desse tamanho, provas que são desafiadoras. Mais técnicas, É isso, né? que precisam realmente de um treinamento e que acrescentam aí dificuldade e desafios importantes para os O maratonistas. estagiário da MPR, o João, ele foi a primeira maratona dele e fez sub-3 lá em Curitiba. Bom, Bom. ele é bom. mandou bem bom, né? Ele é É realmente bem bom. Parabéns, João. Vou dar um abraço para ele. E é uma prova que tem uma premiação, né? De 604 mil, que daí eles... com 110 mil para os campeões. Isso a gente já comentou aqui em outros episódios, que atrai, né? A elite. Só que assim, o pódio foi brasileiro. Não E tivemos Os 3 primeiros? os 3 primeiros. Que fera. Pois é. E Parece que esse ano, a partir do próximo ano, eles vão separar. O de 21 vai ser num dia e o 42 no próximo, E eu no acho outro que dia. eles devem fazer o que a Porto Alegre e Rio... porque também Porto Alegre e Rio era tudo junto antes, né? E aí, quando eles separam, tem gente que gosta de fazer o desafio, faz os dois. Isso. Aí começa a ir caminhar para ser, né? Vai ser uma major. Uma Eu tô sentindo que tá todo mundo querendo Sabe ser que major. eles têm uma mandala das provas de Curitiba, né? A gente já falou isso aqui em algum momento. Eu não lembro se a gente falou em grupo de WhatsApp ou se em episódio aqui. Lá em Curitiba, eles têm uma major paranaense, sabe assim? Uma Uma mandala. mandala paranaense, exato. E eles se exibem com maior orgulho, assim, sabe? Então, eles têm um... É bem curitibano isso, né? São outro país, né? É outro país, exatamente. só essa prova essas provas no Paraná, tem uma que eu já fui várias vezes lá para Ilha do Mel e tem uma prova lá da Serra da Graciosa, né? Que é uma prova difícil. A Serra da Graciosa é uma serra bem difícil de dirigir, né? Ela, inclusive, porque ela tem paralelepípedo e tal. Então, é uma serra difícil ali, aquela história só de uma mão sobe, outra desce, não sei como tá hoje em dia, mas tem uma prova lá, eu espero que ela faça parte dessa mandala aí, porque deve ser uma prova, além de linda, muito difícil, porque é uma serra, né? É uma serra difícil. Eu ia falar também do Ederson, que ele é o tricampeão da prova e bateu o recorde da prova, né? Nesse momento, nessa edição. O tempo dele, acho que você já falou, Cris, 2 horas 15 e 13 segundos. Exato. Que para uma prova com essa altimetria é fantástico, né? Sim, Ou seja, E o recorde era de 2004, se não me engano. 2001, 2 horas e 17,58 do José Gutenberg. Ederson, atleta ASICS, correu de meta speed. Olha só. Então tá aí. É por isso, né? Nesse caso, não vou dizer que é por isso, mas isso dá uma bela contribuída, né? Com certeza. Bom, aí também ontem rolou a Maratona Monumental de Brasília. Falando de Brasília, eu já corri lá. Você sabia que igual tem a SP City, tinha o Rio City e Brasília City, né? E eu corri a meia em Brasília, pela Brasília City, né? E muito triste, né? Essas provas saírem, assim. E aí, uma vez até conversando com o Carelli, ele falando da dificuldade aí de organizar essas provas fora. Por que é difícil? No Rio, pelo que eu entendi, tem o lado
propina do negócio, É. a parada. Estado paralelo. Exato. E em Brasília eu não sei exatamente, mas eu lembro que ele até tinha quem fizesse as 3 cities ganhava uma medalha, né? Tipo, uma mandala das 3. Mas essa coisa de mandala tá bem na moda, né? Mas hoje em dia só ficou São Paulo mesmo. Mas eu corri lá e eu lembro que uma característica de Brasília, que todo mundo fala Brasília é plana, porque Brasília você anda, você vê assim, ó, você tá aqui, uma vez eu tava no Ulisses Guimarães e eu tava vendo lá, né, o palácio. Falei, vou andando ali, eu tô vendo. Ou não cheguei nunca, não chegava. E por quê? Você meio que enxerga tudo, mas não é plano. Ali é uma descida, né? Eu tava descendo, mas dependendo conforme você sobe. E Brasília é um falso plano o tempo todo, né? Não tem esse lance de ser plano. Então, não é uma prova também facinha, assim, né? Tem fora as tesourinhas, né? Que você tem que subir aqui, subir ali. Eu acho que ela atravessa o eixão todo, se não me engano. Pega o eixo monumental, que eu acho que é essa que você tava falando, que você vê a esplanada. Então essa daí é uma descidona. Eu não sei se ela sobe, tá? A maratona sobe também. Então você sobe, essa é uma subida pesada, mas que você vê longe. Então você tem a impressão de que não tem uma altimetria tão grande, mas é grande. Exato. O eixão é a mesma coisa. Você chega lá no final, perto do Lago Norte, para você pegar o outro eixo de baixo, também é outra pancada. Aí você vai nas pontes, quando você vai atravessar as pontes, é outra que engana. Então é tudo ali, aquela subida que você não dá moral para ela, mas ela pega. Te quebra, Mas é que eu acho que Brasília tem algumas coisas, né? Primeiro, então, essa história dela ser um falso plano, né? Ainda que esteja no Planalto Central, né? Ou seja, mas tudo bem, é um falso plano. Mas o ponto eu acho que é o clima lá, né? O fato seco, de ser a umidade muito baixa, normalmente calor, não sei como estava ontem especificamente, mas essa prova ela tem como característica ser realizada num momento, né, num período do ano aqui no Brasil de muito calor, e o fato de que ela tem esse clima muito seco. Então isso adiciona elementos também, né, um desafio, elementos de dificuldade na prova, mas por outro lado, além de ser a prova na capital do Brasil, ela faz parte da Mega Finisher, né? Então já que estamos falando dessas majors, todas dessas coisas, a Mega Finisher, a Major sul-americana, né? Então, as cinco capitais aqui na América do Sul, e Brasília é uma delas. Enigmático isso, né? Por que Brasília? Que é a capital. Pois é, mas São Paulo tem uma densidade populacional maior. Tem o Rio de Janeiro, além de ter uma densidade maior, é um cartão postal do mundo. A questão eu acho até que é isso. A Mega Finisher, ela foi criada para poder, obviamente, divulgar, elevar o nível dessas provas na América do Sul. Óbvio, tem um apelo aqui importante, mas é por ser capital, né? Igual pegou Assunção, no Paraguai. Quem vai correr maratona em Assunção? Mas eu ouvi Quem quer o Mega Finisher? E mais, aqui nesta sala, na semana passada, nós tivemos um relato de uma pessoa que correu a maratona de Assunção. A maratona foi e esteve aqui conosco e falou, olha, das 5 Mega Finish, ela vai pegar, ou ela ia pegar... Ela vai agora, em Brasília. Ela correu. Ia completar a Mega Finisher e falou que a mais legal foi Assunção. Que legal, bom saber. Falou que você corre no meio dos bares e tal, não sei o quê. Muito me interessa, porque esse é o próximo... Alguns alunos lá da Quark já sabem que esse é o nosso próximo desafio. Não Brasília, mas a Mega Finisher. A gente fazer um tour aí. Eu acho que é legal. E Assunção, que eu tinha essa impressão sem base nenhuma. É que a gente tem um preconceito com o Paraguai. Eu acho que é isso. Eu tô nesse desafio, viu? Então, a minha próxima é Montevidéu. Montevidéu, é isso aí. Olha. Quer ir? Olha, o compromisso assim ao vivo? Não sei ainda. Primeiro semestre. Quando que é? Maio? Maio. Aí, ó. Não, já tem muita coisa. Mas a questão é que... Tem os segredos já. Meu Deus. Vai ter que adivinhar de novo. Vocês não adivinharam. Não, faz uma caixinha no Instagram, então. Né? Mas eu guardei meu segredo, Foi. É que Brasília, na verdade, Montevidéu, a dificuldade é o fato dela ser
organizada pelo poder público, né? Então, a gente teve problema na organização. Conversou sobre isso, a gente né? falou aqui. Isso. Então, esperamos que eles estejam Mas parece que esse ano já mudou, né? Geralmente as inscrições abriam bem em cima, eles já abriram as inscrições, então parece que o trauma... já foi assim também. Buenos Aires já foi mais avacalhado e hoje é bem... Mas ano passado parece que deu problema com a hidratação lá nessa prova. E aí deu uma repercussão problema no percurso gigantesca. e na hidratação. E aí eu acho que esse ano eles vão... Tem que melhorar. Isso aí. Essa é a nossa expectativa para 2026. A minha, então. Eu preciso pegar a minha Mega Finisher também. Já tenho Buenos Aires dessa, eu preciso colocar. E a gente teve aluno também fazendo ontem, então foi muito legal. Mas eu tô vendo aí que a turma tá tudo na Mega Finisher da meia, né? É verdade. Porque tem duas Mega Finisher. É verdade, né? Você pode fazer o percurso meias ou maratona. É o maratona. Eu tô indo nas maratonas. É legal isso, né? Poder fazer de meia também, né? Sim. Lógico. Mas eu dei o azar de fazer a primeira de maratona, agora já era. Mas você pode fazer a meia de Buenos Aires esse ano. Boa essa prova. A prova é fantástica. Pra RP. Muita viagem. Muita viagem. Calma. Agora a gente vai falar sobre esse assunto, né? Deixa eu só ver aqui, porque eu trouxe a informação, parece que o vencedor de Brasília carece de confirmação, tá? Não sei se a gente trouxe também alguma outra informação. André Luiz Silva Antônio, 2 horas e 27 minutos, é isso? A gente precisa depois dar uma olhadinha, vamos ver o que... Porque eu acho legal mencionar. E se for 2 horas e 27 minutos, é um tempo relativamente alto, né? Até para ser um vencedor de prova, né? É verdade. 2 horas 27 e 15 segundos. E umas coisas legais de mencionar também sobre a Maratona de Brasília é que ela possui o selo, obviamente, sendo ela uma mega finisher, ela possui o selo da World Athletics Road Race Label, que acho que são só 7 provas, 7 maratonas aqui no Brasil que possuem isso, então essa é uma delas, o que, né, certifica algumas coisas importantes, ou seja, aquilo que a gente bate sempre nessa tecla, né, de organização, de segurança, de hidratação, de marcação do percurso, né, ou seja, o básico do básico a gente tem com esse selo da World Athletics, a garantia de que essa é uma prova que contempla tudo que é necessário para uma prova com relevância. Brasília, para fazer prova, corrida de rua principalmente, é muito bom, porque lá as ruas são muito bem planejadas, são largas e longas, retas. Então lá é bom para fazer e para correr também. Eu corria muito lá, eu era de lá. Então as meias eu fiz um monte. Essa daí que você fez, eu fiz a meia das pontes, eu fiz umas 10 vezes a meia das pontes. Nossa. Você atravessa as 2 pontes lá. É bem legal para correr. Tirando o calor. Então, quando você falou, eu fiquei pensando, porque sim, no inverno lá chega a comparar com o Saara. Eu estudava. Mas chove lá, né? Eu lembro que quando eu fui para Brasília City, eu lembro que eu tava rezando para não chover, choveu muito o dia antes, assim, Isso, sabe? Porque no meio do ano tem que eles fecham as escolas, porque a umidade está abaixo de 8% e você não tem aula, cancela as aulas do 2º grau, fundamental, não tem. Mas isso é em julho, que é no inverno, que é muito seco, mas agora, em tese, não é tão seco assim. Né? Espero que talvez seja por isso que mesmo com calor, eles coloquem a prova para essa época do ano, que mesmo com calor, melhor ter uma umidade mais adequada, né? Verdade. Agora a gente vai falar sobre a cobrança de taxa de assessoria no Parque do Ibirapuera. Vamos. Resume pra gente. Vai, explica pra gente. João. Resumo foi essa. Resume o rolê aí pra gente. Resumidamente, vou começar pela notícia, né, de que houve uma, vamos dizer assim, na segunda instância, e desculpa se o termo não for o mais adequado, mas o que acontece é que havia uma liminar... Opa, confundi liminar. O cara é professor de educação física. Tudo bem, tá perdoado. Uma liminar que obrigava a The Run, uma assessoria esportiva aqui de São Paulo, famosa, muito legal o trabalho deles, e que os obrigava a assinar o contrato e, consequentemente, fazer com que a Urbia possa cobrar a taxa deles.
essa taxa que eles querem cobrar. E aí essa liminar caiu agora com a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, só que isso é importante, eles não estão julgando ainda o mérito da questão, eles estão julgando aquela liminar que obrigava a haver essa assinatura de contrato e, com isso, a possibilidade de cobrança. Acho que o primeiro ponto aqui é esse, né? Dentre as coisas que foram mencionadas pela decisão, é aquilo que as assessorias mencionam sempre. O fato de que eles querem cobrar de maneira individualizada, ou seja, eles individualizam a quantidade de pessoas que nós temos lá no Ibirapuera, quantas pessoas da minha assessoria, quantas pessoas daquela, e aí eles cobram por cabeça. E aí segundo o desembargador, o relator, se eu não me engano, do processo lá, isso já é uma situação nebulosa, porque se você está individualizando essa cobrança, você está se referindo a um usuário. Só que o usuário, ele tem o direito fundamental, porque é para isso que serve o parque, de praticar atividades físicas lá dentro. Então, quando você individualiza, você sobrepõe essa situação, na qual ele, teoricamente, tem que poder desenvolver realizar as atividades físicas lá no parque gratuitamente. E acho que esse é o ponto principal dessa decisão. A Urbia, por outro lado, ela menciona que, como é que chama? Eles falam que, em resposta, né, eu vi a resposta deles, dizendo que nada muda, ou seja, que eles podem continuar fazendo a cobrança de outras assessorias, e que, especificamente com a The Run, é que eles não podem. O que, no final das contas, não é verdade, porque, por exemplo, como eles podem cobrar a minha assessoria ou outras assessorias se a gente não tem contrato com eles? Exato. Como eles podem nos obrigar a celebrar um contrato com eles? E, mais importante nessa história, eu já falei algumas vezes, a questão é que, ainda que o mérito vá ser discutido mais lá na frente, tivemos aí até um parecer do Ministério Público em relação a abrir, eles concluíram lá algumas coisas mostrando que a Urbia não fez algumas coisas que deveria ter feito e fez algumas que não deveria ter feito, e que a Prefeitura, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente também estão falhando nessa fiscalização. Veja, esse foi o parecer do Ministério Público, não é a minha opinião. Acho que precisa investigar mesmo. Mas o que eu quero mostrar é que, ainda que o mérito não esteja sendo julgado neste momento, o mais importante as assessorias, pelo menos a minha e a maioria delas, nós não cobramos o serviço de estar no parque. A gente cobra para emitir planilhas, prescrever treino e acompanhar o treino. As pessoas se encontram no Ibirapuera, se encontram em vários outros lugares, e isso não é isso que eu cobro dos alunos. Esse é o principal ponto. Mas o que foi discutido aqui é que essa individualização, ou seja, de novo, não é o mérito em si, mas que é uma situação muito nebulosa, porque você não pode individualizar a cobrança daquele usuário, porque ele tem o direito de estar lá livre para poder praticar atividade física. Resumindo, foi isso. Ou seja, neste momento, o que aconteceu foi que eles estão impedidos de fazer a cobrança para a The Run, que era o alvo desse processo dessa judicialização. Okay. E aí, para as outras, não teve nenhum avanço, assim, de... Eles estão processando outras duas, né? A MPR e a Run Fan, se eu não me engano, e nesses dois não evoluiu, não passou nem da fase da liminar ainda, ou seja, eles não conseguiram efetuar essa cobrança. Com as demais, a briga continua entre aspas, né? Há uma negociação, há uma coisa, uma conversa. Eu acho que tem muitas coisas a serem evoluídas ainda nesse sentido, mas continua. Assim como não mudou nada, segundo eles podem cobrar. Do nosso lado, não, de fato não mudou nada, eles não podem cobrar. Ninguém tem contrato com eles. Pronto. Simples. Resolvido. Entendeu, Igor? Não, eu entendi tudo. Mas ainda dizem que no direito tem dois lados sempre, né? Sempre. A decisão agora é essa. Tem como advogar em lado da Urbia, porque o cara do coco, ele paga para prestar um serviço remunerado lá dentro, e a assessoria presta um serviço remunerado lá dentro e pode cobrar. Parte do serviço que ela presta. Se ela acompanha o aluno
E isso faz parte de prestar o serviço. E ela faz esse acompanhamento dentro da estrutura do parque. Acho a comparação válida. Porque, veja, primeiro de tudo, que nós... Vale ressaltar que o João tá de um lado dessa conversa. Então, legal. Vou manter a coerência com outras posições que eu tive aqui já sobre essa questão de concessão, de privatização. Eu sou a favor. É inegável que... Falamos disso aqui, se não me engano, no último ou no anterior. É inegável que o Ibirapuera, assim como o Pacaembu, que foi, né? A gente fez essa relação, melhorou muito com a Urbia. É inegável. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que a Urbia tem que ganhar dinheiro com o Ibirapuera? Sim, acho. Porque eles estão investindo muita grana para fazer com que o Ibirapuera melhore. E, de fato, está melhorando. O ponto é, as assessorias são contra qualquer tipo de cobrança? Não. Pode até ser que individualmente umas sejam mais a favor, outras sejam radicalmente contra, mas não é isso que nós estamos levantando. A questão não é essa necessariamente, ainda que isso precise de mais averiguação. O ponto é, nós somos contra, número 1, a individualização da cobrança, a maneira como eles estão fazendo, porque está aqui dito pelo próprio desembargador como é que você cobra individualmente de uma pessoa para a pessoa correr no parque. O correr no parque é a atividade principal do parque, número 1. Número 2, nem todas as assessorias, e a minha é uma delas, cobram para estar no parque. Não, eu cobro para fazer o acompanhamento dos meus alunos. Você treinou para a maratona de Buenos Aires comigo, na Quark. Quantas vezes você esteve no Parque Ibirapuera junto conosco lá dentro? 0. 0, ponto. Então, mas eu treinei lá todos os dias, eu acho. Mas você treinou lá com a minha orientação à distância. Eu não estive lá para cobrar de você aquele dia. O que é o meu serviço? É o serviço da minha assessoria, assim como de várias outras. Nós cobramos para fazer uma entrevista, coletar informações, prescrever testes, prescrever treinamento, ver o que você de fato realizou frente ao que foi prescrito, ajustar o treinamento, passar a orientação e uma série de outras coisas. Eu não estou presencialmente no parque para poder fazer isso. Mas tem um outro detalhe. Mas nós temos horários de atendimento lá no parque? Temos. Lá é um ponto de encontro no qual as pessoas se encontram com o professor fornece água, uma estrutura mínima e tal, ponto. Assim como acontece em outros lugares. Mas a minha cobrança, o meu serviço, aquilo que está descrito no meu contrato, não é o apoio que eu te dou no parque. É a prescrição de treinamento. Eu tenho um ponto de reflexão que vai com você. As escolas. Escola particular. Eu vou até chegar só no outro ponto que você juntou aqui e que talvez seja até sirva para ilustrar essa situação que você vai colocar. E diferentemente das barraquinhas, né, das outras coisas que estão ali dentro do parque, exclusivamente dentro do parque, vendendo produtos, eles ainda têm um lugar físico demarcado. Sim. Ainda tem esse outro detalhe, ou seja, as assessorias não têm espaços físicos demarcados, não. O terceiro banco da Praça do Porquinho é exclusivamente da Quark. Não funciona assim. Então ainda tem esse outro adicional, mas tudo bem. Se uma escola particular que cobra mensalidade dos alunos e está ali no meio de um dia de aula, ela resolve fazer uma excursão e levar os alunos para dentro do Ibirapuera. Ela tem que pagar para levar os alunos lá? Não tenho a menor ideia. Eu acho que não, mas acho que ela tem que avisar. Avisar? Sim. Não, mas isso aí... Então, isso sim. É a mesma situação do João. Ele tá levando lá os alunos lá. Não é lá que ele presta todo o serviço dele. Ali é um momento onde ele dá a opção do aluno dele treinar com a supervisão dele ali. Que em qual pode fazer na USP, no CERET, onde quer que seja. Mas ele não é ali que acontece todo o serviço que ele presta, igual à escola. A escola escolheu fazer uma excursão lá. E ninguém está cobrando dela para fazer aquela excursão lá. Então, acho que se relacionar por essa... Assim, o que eu acho é que, assim, acho que esse lance das taxas, ou, assim, as assessorias serem cobradas, tem que ser uma coisa coerente, porque, pelo que eu entendi, o contrato apresentado pela Urb é muito leonino e cheio de tricks, assim, de tipo,
armadilhas, digamos assim. E aí, na hora porque assim, na conversa eles são de um jeito, na hora de apresentar o contrato eles são de outro. E aí, você não pode assinar qualquer contrato, né, caindo num lugar de prejuízo total. E aí também numa cobrança individualizada, então tá bom, eu vou lá, como é que eles vão saber que a Cris foi aquele dia e que ela vai, né, tipo, é impossível fazer esse controle. E até onde, acho que o João já trouxe aqui, foi discutido, é o tamanho das assessorias. Assessorias até X alunos é uma taxa mensal tanto, a assessoria até X alunos, se vai muitos alunos ou não, seria o jeito mais, digamos, coerente de ter ali. E se fosse nessa facilidade, as assessorias não estariam contra. O que está sendo a briga ali está sendo da forma que está sendo feita e da forma que está sendo colocada e querendo ser cobrada. Eu acho que na forma de cobrar tem uma forma que eu acho que é mais prática e correta. É o limite de pessoas ao mesmo tempo. E fica a cargo da Urbia fazer essa fiscalização. Até 10 pessoas ali, não cobra. Se sua assessoria só tem menos de 10 pessoas ao mesmo tempo no parque, não tem por que eu cobrar. Você está ali, você é pequeno, você está ali só seguindo o seu fluxo. Até 50 pessoas, acima de 10 e até 50, cara, você já paga uma taxa, porque você está usando muita estrutura. Eles não vão gastar com fiscalização disso. Eles vão... Não, mas eles estão cobrando. Não, o que eu acho é que, assim, eles têm que... Porque, por exemplo, a MPR tem mais de 2.000 alunos. Não tem 2.000 alunos indo no Ibira. Não, então, aí ele entraria... Por exemplo, o João já relatou em algum episódio aqui que não passa de 10 assessoria. Então não faz sentido você cobrar. Aí o João, beleza, eu quero entrar certo. Eu assino um termo, falo, ó, não ultrapasso de 10, por isso eu tenho a isenção da taxa. Aí tá lá o termo, a autorização dele. Se você não tem autorização, você não pode. Pronto. Se a Uber te pegar sem autorização, te tira. Até 10 de graça. De 10 a 50, você paga uma taxa de, sei lá, 500 reais, R$1.000. O que eu acho importante nesse ponto, não sei se você concluiu, Igor, mas eu acho importante repetir algumas coisas e enfatizar isso que você mencionou, Cris. Vou então de trás para frente, pegando o seu gancho. O grande problema se tornou quando, após diversas conversas que a ATC teve com a com a Urbia, o contrato que foi colocado para assinatura era diferente do que eles mesmos apresentaram anteriormente, na última conversa. E essas conversas, elas vêm desde antes da Urbia. Então, nós temos uma relação, a ATC tem uma relação com o Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera, que precede a concessão. E nós desde esse momento, viemos construindo essa relação, inclusive sugerindo regulamentos de uso do parque, regulamentos de como você precisa correr, tentando orientar, né, educar as pessoas. Ontem mesmo eu estava correndo lá e estava pensando nisso. Uma parte do meu treino, porque eu estou em fisioterapia, né? Certo. Me recuperando para fazer o meu teste 3K, mas uma parte do meu trajeto foi no sentido, entre aspas, oposto. E eu vim desviando das pessoas, porque de fato a maioria das pessoas... Agora, está proibido correr no sentido oposto? Não, que as pessoas precisam ter educação. Ou seja, tem um modelo correto. E eu, como estava, entre aspas, ali indo na contramão, então eu não conseguia estabelecer o modelo que deveria acontecer, porque uns vinham de um jeito, outros vinham de outro. Mas beleza, para não entrar nesse ponto, é que esta dinâmica educacional, inclusive nós contribuímos. O ponto está em que o contrato que foi apresentado não era condizente com o que tinha sido negociado. E, de fato, dali em diante, muitas coisas, muitos detalhezinhos que poderiam se tornar um grande empecilho lá na frente. A gente já falou, para não estender muito esse assunto, mas a gente já falou sobre isso em alguns outros momentos. Esse é um ponto. O outro é que vejam que vocês estão aqui nessa breve conversa tendo dificuldade de estabelecer um modelo de cobrança. E esse é o nosso ponto. Qual é o modelo de cobrança que poderia ser mais justo com a atividade profissional, que já nem é essa? Veja, de novo, a atividade profissional já nem é essa. Nós não estamos cobrando das pessoas para poder fazer apoio a elas no Ibirapuera. Não, eu cobro para prescrever treino. A pessoa faz lá, faz em outro lugar, faz no próprio Ibirapuera em outro horário, faz na esteira do prédio, faz onde ela quiser. O treino
é o meu trabalho, é o serviço da minha assessoria esportiva, como de diversas outras. Então, mas tudo bem, vamos aprofundar. Então, digamos que sim, que tenha que haver algum tipo de cobrança. Veja que o fato de individualizar a cobrança incide exatamente nessa questão. Tipo, vamos pegar a MPR como exemplo. A Quark tem muitos treinos que de fato tem menos de 10 pessoas lá, mas tem muitos treinos que tem mais de 10 pessoas lá. O ponto é, eu recebo uma cobrança X, com um valor X mensalmente, desde quando eles resolveram instituir essa cobrança, que nem devida é, já que eu não tenho contrato nenhum com eles, ponto 1. Mas essa cobrança, ela tem um valor X que se refere a uma quantidade de alunos que eles supõem que eu tenho. E esses alunos, então, ou seja, e eu, como já falei, a quantidade de alunos que estão lá conosco nos momentos que nós nos encontramos dentro do parque não é essa que eles estão cobrando. Agora vamos então pegar o exemplo da MPR. A MPR tem mais de 2.000 alunos, mas quantos desses são 2.000 alunos que de fato são usuários do parque no momento em que a MPR está lá fazendo? Não, não são. Então, se você não vai cobrar pelos 2.000 alunos, você vai cobrar por quem usa o Ibirapuera, mas quem usa o Ibirapuera não pode ser cobrado. Porque quem usa o Ibirapuera tem o preceito fundamental do parque, que é poder correr livremente. Então, nessa nossa pequena discussão aqui, a gente mostra o tamanho do imbróglio, no qual você não pode, de fato, individualizar a cobrança, porque isso é a atividade fim do parque. Inclusive, na minha corrida de ontem, eu estava discutindo isso, ou seja, no final das contas, o fato dessas pessoas estarem sendo levadas e orientadas por essas assessorias todas, levam a esses corredores a consumir dentro do parque. Ou seja, a gente está fomentando todos os outros negócios do parque. Divulgar o parque. Exato. Tudo, né? Então, assim, o ponto é muito complexo e quando a gente bota no papel, então, para poder assinar, nunca é o que foi combinado anteriormente. Entendi. Então, é isso, gente. seguimos. Cenas do próximo Exato. capítulo. Novelinha. Tô com o João agora, depois de ouvir todo o relato isso, dele, né? eu acho que é igual a escola, não tem que Tem cobrar, que cobrar, não. É isso. Agora vamos falar da estreia do documentário do Drauzio Varela, né? Foi aí A Vida é uma Maratona. Podia conseguir uma agenda para vir aqui. Pois é, doutor Drauzio, a gente está aí na tentativa já faz tempo. Sua amiga Zélia Dunca já esteve no nosso podcast, inclusive, maratonista com você. E Drauzio Varela, ele já tem a mandala, ele é six stars, né? Finisher, Rouse, Rebels. Mas você viu que ele não terminou Berlim esse ano, né? Ele parou. Quebrou, né? Quebrou. E eu gostei da fala dele, que ele falou assim... que ele estava sofrendo muito com muita dor, enfim, ele falou que ele, como médico e como uma pessoa responsável, seria muita irresponsabilidade dele terminar de qualquer jeito. Mas, enfim, ele é um cara que é inspirador, né? Acho que na idade dele, nas condições dele, ele é um cara que traz aí a corrida como... O livro dele, eu acho que para quem tá começando a correr ainda é super legal, assim, sabe? Tipo, as histórias e... Ele começou tarde e ele fala, consegui meu índice para Boston porque eu sou velho. Acho que essa é a esperança de muita gente. É isso, o índice vai mudando, mas a gente vai envelhecendo e vai, né? Uma hora chega, né? Não é possível. Tudo é possível, tudo é possível. Mas eu ainda não assisti. Vocês já assistiram o documentário? Eu também ainda não assisti, não. Eu assisti só os cortes que tem aí em rede social, eu assisti alguns e acompanho ele aí nas redes, mas eu acho que todo o conteúdo de corrida aí é bem-vindo, né? Eu ia falar que, assim, eu já tive a honra de estar com ele num evento, no lançamento do ASICS Nimbus 20, ou seja, se estamos no 27, isso já faz aproximadamente 7 anos. A Quark comandou um treino de lançamento do Nimbus 20 no Parque Vila Lobos. E ele era a estrela do evento, então ele esteve lá para poder conversar com as pessoas e tudo mais, dar uma corridinha com as pessoas nesse dia. E éramos nós que estávamos tocando, comandando o treino tecnicamente, né, para ele poder brilhar ali. Então, e ele pessoalmente, não vou aqui falar que eu troquei uma ideia com ele, então não foi isso que aconteceu. Mas ele é um cara super
super Querido, humilde, né? querido mesmo. Realmente uma pessoa que ainda... Vou trazer uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com corrida, mas para poder causar uma polêmica aqui, ele caiu Não é que ele caiu, né? Houve um erro de produção lá da história na Globo e tal, naquela entrevista que ele deu e que, infelizmente, ele estava ali... Infelizmente, eu não diria, mas que naquela situação ele estava ali se solidarizando com um preso, né? Que, se não me engano, era transexual na época, e que havia cometido um crime bárbaro, algumas coisas, e acho que a produção não teve esse cuidado de saber qual era o crime da pessoa. Sim. Então, veja, não estou julgando, a justiça é responsável por fazer isso, e já fica aqui, eu estou me solidarizando com as vítimas, né? Acho que isso é sempre o mais importante, com os inocentes. Mas, no final das contas, ele, ao querer acertar, acabou errando numa outra coisa. E eu acho que isso nele é uma coisa muito clara, né? Muito, muito forte. Ele se coloca com uma humanidade muito grande. Eu Então, não entendi o que aconteceu. Ai, que até virou meme, né? Depois. É. Que ele conversa, era um quadro onde ele conversava com presos, presas, enfim, e era um transexual, daí, e ele falando da solidão, da vida difícil que é lá dentro e tal. E aí era meio que final de ano, tinha alguma coisa assim, e ele não, a pessoa não tinha família, sabe? Ninguém veio me ver, tá? Ele é difícil, minha filha, alguma coisa assim, não é? Ele fez alguma fala. Do tipo, me dá um abraço. Só que é difícil, né, minha filha? E essa frase pegou que assim, do tipo assim, né, já tá aí com a sua alergia, né, meu filho? Sabe assim, virou um meme aí de tudo. Só que daí ele abraçou a pessoa lá, era um corte e tal, não sei o quê. Só que daí, né, foi pra internet, óbvio, e as pessoas foram investigar o crime da pessoa. E era absurdo, era assim. Aí desceram o pau nele, como assim? É difícil pra ela, imagina pra família de quem foi, entendeu? Entendi. Aí o rolê foi esse, e aí ele foi apedrejado. E a culpa não foi dele, a culpa é da produção que não teve o cuidado de checar antes com ali. Mas você tá num ambiente de criminosos, né? Ele escreveu Carandiru, né, gente? A história dele, né? A história dele é nas cadeias. Então, assim, ele vai ser solidário com essas pessoas, independente do que as pessoas fizeram, né? Assim, não é questão de estar certo ou errado. Ele não tá ali julgando. E ele não tá falando que a pessoa tá certa. Ele não tá defendendo a pessoa. Ele tá ali como um médico, né? Assim, como um cara, um ser humano. Mas, enfim, eu sei que na época foi muito desgastante para ele, acredito. E antes que a gente também vire assunto... Vamos virar. Corte, mas acho que o importante veja, o básico do básico. O criminoso não deixou de ser uma pessoa. Ele tem alguns direitos ali que precisam ser respeitados porque ele está sob custódia do Estado. E a segunda coisa, ninguém está defendendo o criminoso. Né? Isso, básico. Exato. Estamos lembrando das vítimas. Exato. As vítimas são, né, as vítimas. Agora, este caso específico, por que eu trouxe aqui? Porque este brevíssimo contato que eu tive com ele e todas as outras coisas... Por exemplo, ele já foi palestrante nas antigas Expo da Golden e tudo mais. Então, assim... Mas todas as vezes em que eu tive algum tipo de contato com ele, seja pessoalmente, que foi de fato brevíssimo mesmo, e nas outras oportunidades, o que me parece é essa humanidade dele, essa transmissão, que mesmo nos momentos mais difíceis, ele procura transmitir essa humildade, esse cuidado, essa serenidade, muitas vezes, ainda que ele possa estar errado, como qualquer um de nós, né? A gente erra de fato. E ele esteve, pelo que eu trouxe aqui também, um total de 25 maratonas e meia, agora com Berlim, né? 25 maratonas e meia. Então, e eu acho que ele é se não me engano, o mais velho a completar. Ele foi até premiado pela World Athletics, não, pelas Majors, pela Abbott, como o mais velho a completar as Six Majors. Isso, pode ser, tem que averiguar se depois dele não veio mais... Não tivemos outras pessoas. Mas ele completou a Maratona de Londres em 2022 aos 79 anos e ali ele se tornou o mais velho a fazer as Six Majors. 2 pontos. Diga. Dia 4 de dezembro lança o Nimbus 28, lançamento mundial. Ó.
o Drauzio agora é atleta olímpico, então você nunca mais vai ter um treino com ele. Que sacanagem. Eu não, posso não ter na Quark, né, pela ASICS, mas aqui na Keep pode ser. É verdade, É, ó, bem exato. lindo, vai que, né? Segue, continuamos aguardando, né? O convite está feito Tá pro Dr. feito, Drauzio. refeito, agora Refeito. publicamente feito. Publicamente, exatamente. Aguardamos ansiosamente. O documentário dele, não sei se você falou, Cris, desculpa se eu for redundante aqui, se estiver chovendo numa olhada, mas está disponível No no YouTube. YouTube, né? No YouTube. canal dele e tal. Exatamente, no canal dele, no YouTube. Agora a gente vai falar sobre a Maratona de Santa Maria, que teve a Marisa Rocha Oliveira, de 35 anos, ela foi ganhadora. A maratona foi realizada no dia 19 de outubro. Pelo que eu entendi, foi a primeira maratona da Marisa, ela ganhou, só que ela foi pega no doping. Só que ela nem sabia que existia doping. É aquela velha história, assim, foi correr, eu acho que não devia ter muita gente nessa prova, eu não sei exatamente. E aí, pra quem não sabe, gente, quando você ganha uma prova, você passa por um controle. Não é qualquer prova, Não é qualquer prova. Essa prova, surpreendentemente, na minha visão, ela tem um selo ouro da CBAT. E para você ter o selo ouro, você é obrigado a fazer teste de dopagem em todos os ganhadores. Sim. E aí, a Marisa descobriu que ela perdeu o pódio porque ela estava com oxodrolona até na sobrancelha. Não sei se é isso. E aí vai vários pontos. Primeiro, ela não tomou para ganhar. Ponto. Não. Ela não se dopou para ganhar. Tem que ser punida, lógico. Mas ela não fez de má fé, cara. Não. Vou tomar essas drogas pra Não. ganhar a prova. Não foi isso que aconteceu. Ponto 2. Tá errado tomar essas bombas aí, Mari. De qualquer forma. Se você... Ela falou que ela fez isso pra emagrecer. E se da forma que ela falou, realmente foi genuína. Foi. Então, mas eu acho que vale ela se informar sobre essas bombas aí, porque não faz bem. Não Por isso faz. que não é legalizado, não Por pode isso que tomar. tem gente que não ganha prova. Faz Isso. dentro de Não, desempenho. uma coisa... Fazendo não, desempenho. são duas Faz coisas, isso. porque tem alguns dopings que eles são legalizados. Tem algumas inas aí que você pode tomar no dia a dia e que não é algo ilegal. É um doping para quem é atleta de elite, mas se você é um ser humano normal, você pode tomar, ainda mais com prescrição, tudo certo. Agora, essas coisas que ela tá tomando aqui, nem para ser humano normal é legal. Então, e pela forma que ela falou, ela não sabe que o negócio é ilegal. Ela não tá sabendo o que ela O tá... médico ali não é muito bom, pelo Não, visto. na verdade, a oxodrolona, ela não é ilegal. Você pode usar, mas você não pode competir tomando ela, é isso. A não é? A oxandrolona é um medicamento prescrito de uso controlado, com restrição. A dosagem toda. Isso. Como a grande maioria dos hormônios. esteroides Eu anabólicos. achei que ela era. Achei que era bomba pra cavalo, que não era pra tomar. Não. A oxodrolona é a mais fraquinha, inclusive. Não dá pra gente... Porque isso tem muito a ver com a dose. A questão é que, primeiro de tudo, a oxandrolona não é aquela... dentre os esteroides... Não, vou voltar. De novo, os esteroides anabólicos, eles são medicamentos desenvolvidos para pessoas com determinadas patologias. Sejam elas da própria secreção interna e tal, ou seja, o quanto você tem de dosagem endógena, o quanto você consegue produzir e o quanto você precisa, tá em déficit, uma série de outras coisas. Então tem, entre aspas, não confundir aqui a reposição hormonal nem para o homem, nem para a mulher, porque entre elas já tem uma diferença, entre esses gêneros também tem uma diferença importante, mas algumas pessoas que têm problemas mesmo de sarcopenia, de tudo, até gente com pós-cirúrgico, muito disso foi feito no pós-guerra e tal. Então, assim, é um medicamento. Eu vi esses dias essa discussão num programa de futebol e eu queria ligar para o cara e falar assim, cara, não, peraí, é um medicamento, você compra na farmácia, mas você não pode comprar na farmácia sem a receita do seu médico. E isso vai ser controlado, os caras vão atrás, bom, se vão atrás ou não, é outra história. Mas a princípio a medicação é controlada.
Só que a oxandrolona, ela tem esse poder sobre o metabolismo e tal, para poder reduzir, de fato, o peso. Então, deve ter... Acho que o médico não devia saber que ela, com aquele peso que ela alegava ter, que ela chegou a 95 quilos, parece. E ela correu com 57, se não me engano, alguma coisa assim, 55. Acho que o médico não deve ter imaginado que ela era uma maratonista. E aí toma oxandrolona, manda ver, como muitos outros aí, né, que usam de maneira errada. A oxandrolona não foi feita para isso, não é esse o fim dela. Mas ela tem um grande efeito sobre e aí quando a Cris fala que talvez ela seja uma das mais fraquinhas, é porque ainda que um dos principais objetivos dela seja o aumento da massa magra, ela não é aquela que mais promove massa magra. E o mais importante, que eu acho que vai a favor dela, mas infelizmente tem que ser suspensa, é o fato de que, dentre as drogas para os esportes de endurance, a oxandrolona é uma das menos importantes, porque ela poderia ir, sei lá, para eritropoetina, ela poderia ir para outras coisas. A oxandrolona, ela serve muito para esporte de velocidade, ou para ganho de massa muscular e tal, coisa que um maratonista ele precisa ter uma coisa mais limitada e tal. Então, ou seja, ela errou. Se ela tivesse querendo se dopar, era a droga errada. Ela estava desinformada. Foi não só era isso. Ela não fez de Ainda bem que o João tá aqui, né? Eu acho que eu sou da roda de futebol, né? Não, os caras estão discutindo isso. Eu, de vez em quando, eu falo, putz, agora eu tô fazendo um podcast, eu quero falar também no programa de futebol. Tem conteúdo, você tem base. Tem base, tem. Só o que eu ia mencionar é que ainda assim ela precisa ser suspensa, né? Lógico. É provisória a suspensão dela, né? Só que ela falou que não quer nunca mais correr, que ela nem estava imaginando ganhar. Ela falou, não quero não. Eu não vi. É verdade, então. Ela falou assim, nunca mais. Na minha vida, nunca mais, ela falou. Que loucura. O que acontece muito com quem faz a primeira maratona. Normal. Mas isso foi 19 de outubro, imagina. Agora, um mês depois, ela já deve estar inscrita para uma próxima. Exato. Mas ela pode se inscrever? Não, ela não vai poder pegar pódio. Mas eu acho que não pode nem se inscrever. Não sei o nível. Eu acho que você não pode competir para ganhar. Para ganhar. Você acha que se ela for para a Maratona do Rio, alguém vai atrás dela? Não, gente. Não bloqueia, não. Não, acho que não. Então tá bom. Acho que bloquear a inscrição, não sei até que ponto. Também não sei. Porque ela ganhou, de fato, até peço desculpas aos nossos ouvintes, eu de fato não a conheço, né? E ela, de fato, antes disso, parecia não ser conhecida, né? Então. Só que realmente é o tipo de situação que provavelmente onde ela se inscrevesse em qualquer outro lugar, ela talvez não ia pegar pódio ou não estaria lá para poder vencer. E aí eu não sei o que vai acontecer em relação a essa suspensão, como é essa abrangência aí, mas é o que a Cris falou, né? Vai se inscrever na Maratona do Rio, vai fazer o quê? Não sei. Vai lá para Assunção. Não sei. Você acha que alguém em Assunção vai falar alguma coisa? A gente vai para Mega Finish. Eu vou fiscalizar para ver se ela tá inscrita. Agora, voltamos nos casos aí de óbitos. Após o mal súbito que teve lá na meia de João Pessoa, eles passaram a exigir aí o laudo médico. Laudo médico, E aí é engraçado que eu vi esse post, né, no Instagram, e aí eu vi um médico comentando, ele falou que a falta de eficiência, que o laudo médico não vai garantir nada. Porque eu me fiz a pergunta, por que não tem todas as provas? Mas, veja bem, eu acho que tem algumas coisas que pode ter consequências, suponhamos, se já fosse obrigatório ter o laudo médico e esse cara tivesse acontecido, o que você vai na hora, atrás do atestado que ele apresentou e quem assinou aquele atestado? Aí é crucificar o médico. Então aí, talvez, não sei quanto, né? Porque, gente, é muito fácil conseguir um laudo médico, né? Eles vendem ali na Praça da Sé à vontade. É mesmo, João? Como é que você sabe disso? Porque, infelizmente, a gente já flagrou alguns casos de venda, assim, quando a gente precisava travar, assim, aqueles, digamos assim, os colaboradores de outros lugares que, eu não fui trabalhar, tá aqui o atestado e tal. Atestado é inacreditável. E daí eu não sei, assim, sabe? Por exemplo, eu tenho acompanhamento médico, seja de endocrinologista, ortopedista, então, assim, o meu laudo médico, ele tem
né? Tem gente me acompanhando. base. Agora, imagina quem não tem e consegue, né? Tipo, pai, assina aí, né? O pai é médico, o tio é médico, não sei o quê. E aí isso tem uma consequência. Eu não sei quanto isso é efetivo, de fato. Eu não sei quanto isso diminuiria. Não sei te dizer. Mas eu acho que isso pode levar a esse tipo de atitude, assim, os médicos não assinarem qualquer atestado. Então encarecer também, né? Porque pro cara botar a assinatura dele, ele vai desistir um monte de exame, um monte de coisa para você fazer, que se você não tem plano de saúde, é impossível. Mas é isso que funciona. Acho que a grande questão é essa, porque infelizmente a gente vive no país do jeitinho, e aí o cara vai lá na Praça da Sé, aqui em São Paulo, lá em João Pessoa, provavelmente tem uma Praça da Sé que o cara consegue esse atestado. O que eu quero dizer é que quando a gente pensa no processo feito da maneira correta, esse laudo ele pode ajudar muito, ele pode contribuir. Primeiro porque, no final das contas, é uma transferência de responsabilidade, né? O cara deixa de simplesmente, eu concordo, é aquele termo, né, né, que o cara faz a inscrição ali, qualquer inscrição, qualquer coisa tem lá, eu concordo com os riscos, assumo os riscos e tudo mais. Bom, beleza. Mas quem lê aquilo ali tudo, né? Então, o ponto é, adicionalmente a esse eu concordo, você apresenta um atestado médico que deveria ser com todo o rigor médico, né, o rigor profissional ali, para que antes da emissão do atestado, o médico submeta essa pessoa a vários dos exames importantes que podem, de fato, atestar que aquela pessoa está apta a desenvolver atividades físicas e, mais especificamente, participar de um evento como esse. E aí tem uma sequência de exames ali que são muito importantes e que podem contribuir muito, não apenas para a participação do cara, mas para... e aqui eu vou fazer um outro gancho, mas especialmente para que a pessoa, ao se deparar com alguma possível restrição, alguma possível patologia, tenha a orientação adequada para que sim, ela possa continuar participando desse tipo de evento. Então, o fato da pessoa estar ciente ou dos exames mostrarem alguma patologia não as impede de participar de atividades. Não, acontece só que a prescrição, a preparação talvez seja diferente. E por que isso? Para o bem da pessoa. Acho que esse é o mais importante. E aqui o gancho que eu ia fazer, tive o prazer de ver esse final de semana o nosso novo quadro aqui do Corre Aqui News. É isso? Com a doutora Juliana Pérez. Isso, que esse primeiro episódio abordou especificamente isso e foi muito legal. Ela mencionando ali qual é o primeiro passo das pessoas para poder passar por uma avaliação médica, a importância dessa avaliação médica para que elas estejam aptas a participar desses eventos. Então, quando o poder público ele impõe essa situação, eu sou completamente a favor. Só que, adicionalmente a isso, precisa vir a educação de que a pessoa não adianta ela comprar na Praça da Sé, ela precisa realmente se submeter. Sim. E até falo por mim, tá na hora de eu fazer os meus exames mesmo, para que eu possa estar apto a participar. É pro meu bem. Né? Um caso real que aconteceu, quando eu fui para a Maratona de Buenos Aires, fui pegar o meu laudo médico com a doutora Juliana Pérez. E aí, chegando lá, fiz os exames, a gente identificou que o meu colesterol era muito alto e que isso podia vir a entupir minhas veias e eu poderia ter uma parada cardíaca correndo. Olha isso. E aí, desde então, eu tomo um remédio que eu vou tomar pro resto da vida, que é para manter o meu colesterol baixo. Você não sabia? Não. Olha isso. Viu? Aí. É isso. Faz a diferença. Faz. Não fui na Sé, paguei um pouquinho mais caro, confesso. Não, na verdade, você cuidou da sua saúde, é diferente de ir na Sé. Eu acho que esse é o principal ponto daqui. Então, um exemplo prático, objetivo, absolutamente próximo, de que é isso que pode acontecer. Agora, a maioria das pessoas não vai aparecer nada, né? As pessoas vão poder, e aí o médico tem a segurança de emitir esse laudo. E se um dia forem atrás dele, porque você infelizmente teve algum problema, porque isso não blinda ninguém, né? Isso é importantíssimo. Mas ainda que isso apareça, os caras vão atrás do médico e o médico fala, olha, meu parecer foi baseado a partir desses exames que atestam a possibilidade dele. Veja que a gente tem no futebol, estou trazendo o futebol de novo para isso, um paralelo com o Oscar, né? Que o jogador de São Paulo que teve uma síncope vasovagal, não é uma coisa absurdamente grave, realmente não é,
mas que ele se submeteu a quantos anos de testes físicos e uma série de outras coisas, seja no São Paulo, seja nas outras equipes que ele passou, Premier League, que é uma liga que tem todo esse cuidado médico, uma dinâmica muito importante ali com os jogadores profissionais, se submeteu a uma sequência de exames. Apareceu agora no São Paulo, não sei qual é o histórico prévio dele, mas a partir do momento em que ele tem ciência da informação, ótimo, então vamos tratar isso individualmente a partir de dados objetivos, e não, larga o cara aí, joga futebol, aí acontece algum problema com ele, e quem que se responsabiliza por isso, né? E mais importante, é uma vida, né? Família e tudo mais. E foi o que aconteceu com o pessoal lá, com esse... com aquele senhor que faleceu na maratona, né? Acho que na maratona, né? Meia de João Pessoa. Tem um outro assunto que não está aqui na pauta, mas queria falar, que tem um corredor processando a Nike por causa do uso do Alpha Fly 2, fratura por estresse. E ele acusou a Nike e ela está sendo processada. A corredora Heather Cerny levou a Nike ao Tribunal Federal Americano após fraturar o osso sesamoide. Não sei nem o que é isso. O osso do pé? Fratura essa que levou a uma cirurgia em seu pé, e ela alega que a fratura aconteceu após usar Alpha Fly 2 numa prova em São Francisco em 2023. E aí, eu tô falando isso, sabe por quê? Porque eu conversei sobre isso com o Dr. Mohamed, ortopedista, falando de uso de placa, o tênis de placa. Se ele causa mais lesão ou não. Mas se você quiser saber, você vai ter que assistir o episódio. Gostei. Teve um grupo de corredores nos Estados Unidos que processou a On Running. Eu vi. Eles processaram a On, mas porque teve algum problema no material. Não foi por causa de fratura, não. Porque faz barulho. Faz barulho, exatamente. Isso. O barulho do... Bom, mas daí, aí, se fosse por barulho, a Nike tava ferrada, né? A Nike, então... Tá mancada de Alpha Fly. Cara, de longe sabe que tá... Os outros sabem de longe. É isso, tá vindo de Nike atrás. Você fala, um Nike vai me passar, né? Importante ressaltar que não é porque processou que tá certo, né? Não é. Mas eu acho engraçado ter chegado nesse lugar, né? Como que ela... Porque eu acho que tudo é multifatorial. É igual você falar que a cãibra é só desidratação, não é. Ou você falar que uma fratura é só... Eu pego o bode, geralmente, do tênis quando eu me fraturo. Mas isso é a Cris, não. Eu sei que não é só aquele tênis, foi um monte de coisa. Mas você tem que arrumar um culpado, né? Mas pra que eu vou insistir nele se tem tantas opções? É essa mesmo. Entendi. Agora, eu ligar pra marca e falar, olha, culpa sua, eu corri certinho, vocês que me atrapalharam, daí é demais. Mas eu achei audacioso, né? E nos Estados Unidos eles têm, né, esse lance das marcas ali, eles falam que, por exemplo, a Amazon, quando você compra nos Estados Unidos, eles entregam no mesmo dia. Aí, suponho que você comprou uma roupa, você quer trocar, eles vão lá e te dão outra. Eles até pegar e trocar, tipo assim, é isso. Eles querem menos problema. E para uma pessoa ter ido num tribunal, o tanto de prova que ela não deve ter juntado, laudo, né? Na Keep Running, se você compra aqui na parte da manhã de São Paulo, você recebe no mesmo dia também. É verdade, aí, ó. Tá vendo? Não é só a Amazon, não. Não, Keep Running, imagina. Mas é isso, se você quiser saber sobre o tênis de placa, assiste o último episódio com o Dr. Mohamed, que ele tava falando de tênis de placa. Eu só não aguento. Vamos assistir o episódio, faço questão de assistir também. Mas, assim, é fácil a gente colocar a culpa... Não sei o que aconteceu, tá? Porque pode ser que, de fato, o tênis esteja com alguma falha, alguma outra situação, mas dificilmente isso é uma falha que seja por efeito somatório, né? O que eu quero dizer é, se o tênis está com um problema, esse problema ele é agudo, ou seja, o tênis tem um rasgo, o tênis tem a placa quebrada, o tênis tem alguma situação específica, mas a partir do bom funcionamento do tênis, ou seja, o tênis está intacto, o resto é o usuário, né? Então. Um monte de gente com o pé quebrado. Imagina bater o carro e culpar a montadora, né? Então, assim... Não é? Deve ser a mesma coisa, né? O tênis, no final das contas, ele tem determinadas características. O tênis de placa, ele funciona muito melhor para aquelas pessoas que conseguem aplicar força em pouco tempo na placa, porque é para isso que ela serve. Para isso...
está em discussão a questão do quanto você usa a mais ou a menos de grupos musculares para poder fazer isso, mas o que promove uma fratura por estresse é exatamente o efeito somatório, ou seja, o estresse ao qual você submete não o tênis, mas o seu pé. Exato. Então, essa é uma outra questão, além de fatores pré-determinados, como questões individuais. Exato. É isso, mas eu queria trazer também o assunto porque achei polêmico. Gostei. Nossa. Agora vamos ler os comentários do último episódio. O Marcos, lá que mora em Frankfurt, que me recebeu, ele falou: comentário atrasado sobre o episódio anterior, foi um prazer, Cris, só faltou tempo para celebrar mais. Verdade, ele foi muito legal lá, recebeu. Quem for correr a maratona de Frankfurt, o Marcos é ótimo. Que gente. isso? Já botou aí? Já, o Marcos pode cobrar aí o rolê. O Sincerone todo. A Kátia Costa. Conheço pessoas que pegaram 2 medalhas ao completar a maratona de Nova York. Devem estar vendendo a segunda. Porque a gente trouxe essa polêmica aí da venda da medalha. Eu não tava nesse episódio e eu tenho uma ideia. Às vezes, a maratona produz mais do que tem de concluintes. E ela... Ou então não, ela produz mais por causa dos inscritos e não concluem todos, sobra aquele lote de medalhas e a organização vende através de uma pessoa no eBay, sei lá. Não sei. Pode ser? Pode ser. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Esse caso aqui também, eu acho que eu talvez venderia a minha, a segunda. A segunda. Mas ela deve pegar de sacanagem, eu acho. Acho que tá... Boa, Igor. Acho que mais legal do que vender é devolver. Toma aqui, só tem verdade, é não pegar, né? Mais legal. Pegar 2 é É sacanagem. sacanagem, é verdade. Aí a Bárbara Messa, essa questão dos exames cardiológicos é muito difícil. Eu tenho condições de fazer e há 9 meses comecei a correr e há uns 2 meses fiz teste ergométrico e outros exames e o médico disse que está tudo certo, posso ser atleta, ser feliz e cuidar das minhas filhas. Aqui na cidade que eu moro, as praças custam... As praças custam em média R$60 e muitas pessoas que só têm acesso ao SUS correm. Como essas pessoas vão fazer esses exames de forma gratuita? Eu acho que essa intenção de querer exames para fazer as provas vai excluir justamente o pessoal que já não tem acesso a médico de qualidade. Isso a gente já falou disso. É importante porque assim, o SUS ele funciona bem, mas ele funciona bem para quem tá com alguma emergência. Vamos lá. Se você quiser ir lá fazer um check-up no SUS, você vai conseguir, mas se tiver emergência, você vai ficar esperando, entende? E faz sentido, né? Você concorda? Então, assim, um atleta que quer lá ver se tá tudo bem com o coração dele sem estar passando mal, ele não vai ter isso com agilidade, entende? Então, assim, de fato, é mais difícil mesmo para quem não tem acesso. Fato. Isso é verdade. Acho difícil mesmo quando você tem um sistema de saúde que acaba se sobrecarregando porque o SUS é único, né? Então, exato. Tem uma característica única no mundo. E aí você sobrecarrega o sistema aqui só uma observação, sobrecarrega com a quantidade. Agora, todas essas pessoas, segundo a natureza do SUS, têm o direito de fazer esses testes, e isso é fundamental, porque agora olhando só do ponto de vista do Estado, tá? É mais caro o Estado ter que cuidar dessa pessoa depois que tem um problema do que prevenir essa situação. Então, aqui falando apenas do custo para o Estado, né? O Estado não é bonzinho, o Estado pensa no custo das coisas e no impacto. Então, assim, como profissional da saúde, façam seus exames, mas como gestor do Estado, de fato... não deve ser uma coisa muito fácil mesmo e, infelizmente, acaba realmente restringindo o acesso das pessoas. E a Sofia falou, pra mim a medalha não tem preço, só eu sei o tanto que eu lutei por ela. Eu concordo com a Sofia, tô no time da Sofia aqui, porque você vai lá, imagina, lá em Buenos Aires, você foi lá, pegou a medalha. É que o Igor, onde está a sua medalha, Igor? Olha, por acaso, ela está em uma moldura junto com o meu número, com uma foto minha. Mas normalmente eu jogo minhas medalhas dentro da gaveta. Entendi. Agora eu tô aprendendo a valorizar minhas conquistas e ter essa memória desse dia que foi marcante na minha vida. Não foi difícil? Foi. Então. Muito.
E é Muito isso. mesmo. Nossa, como foi de Jura? Cansei só de lembrar. Não é? Nossa senhora. Passa um filme na cabeça, né? Mas é isso, gente. Terminamos de hoje. Muito obrigada, Obrigado, Igor. Liz. Obrigada, João. Obrigado. E obrigada a vocês que ficaram até o final. Não esqueçam de seguir o canal, deixar seus comentários, o like. Esquecemos de pedir no começo, É né? verdade. Mas, e você já me perguntaram, Cris, vocês pedem no Spotify, como que eu faço? Spotify, você dá 5 estrelinhas. Segue o canal e dá 5 estrelinhas. Importantíssimo. Importantíssimo Pra gente pra conseguir gente. impactar mais corredores. como você. Exatamente. Muito obrigada, gente. Valeu. Valeu.